Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Filosofia Oculta. Na aula de hoje, eu gostaria de tratar de um assunto muito interessante com vocês. Na verdade, esse assunto partiu das conversas que nós tivemos essa semana, desde o envio das últimas lições e das últimas videoaulas. Respondendo a pergunta de vocês pelo WhatsApp, pelo e-mail, conversando com vocês pelo Skype, todo esse material que nós digerimos essa semana resultou nessa aula de hoje. Porque eu penso ser necessário, então, devido a tudo que nós conversamos, trazer esse tema que é de suma importância para o caminho espiritual de quem está começando. Então você deve se perguntar: se eu quero atrair as vibrações, as virtudes celestiais para o reino da geração, para um talismã, para uma contraparte terrestre desta virtude, como uma pedra, como um animal, como eu faço? E depois que eu trouxer essa virtude para esta contraparte terrestre, como esta contraparte terrestre, como por exemplo um talismã, vai agir diretamente sobre a minha alma, trazendo aqueles efeitos da medicina celestial que eu invoquei e que eu quero experimentar no plano da matéria. Como que essa mecânica acontece? Então, meus irmãos, essa mecânica acontece primeiro por simpatia, segundo, através da alma do mundo. Vamos dar um exemplo bem simples. Se eu quero construir um assentamento para a medicina planetária do Sol, se eu quero construir um pantáculo para a medicina planetária do Sol, ou se eu quero construir um amuleto mágico para a medicina planetária do Sol, então eu preciso utilizar elementos, contrapartes terrestres que possuem as mesmas virtudes que o Sol. Então, se eu estou fazendo um assentamento para o Sol, eu vou colocar ali pedras que possuem as mesmas virtudes que a medicina do Sol. Eu vou colocar plantas que tenham as mesmas virtudes da medicina planetária do Sol. Então, eu vou encher aquele assentamento com inúmeras contrapartes terrestres, metais, pedras, ervas, condensadores fluídicos, que tragam a mesma virtude que emana do Sol. No caso do condensador fluídico, esse nome quem deu, condensador fluídico, foi o Franz Bardon. Mas é a mesma coisa aquilo que o Franz Barré falou lá no seu Magos, a respeito da mistura de substâncias naturais. Você quer produzir uma substância oleosa, um condensador fluídico que seja tão poderoso, que contenha tamanha virtude, por exemplo, planetária do Sol, que ele possa atuar de forma poderosa sobre a matéria. Então, eu vou produzir um condensador fluídico à base de todos aqueles materiais que possuem as virtudes do Sol. Então, ele vai ser um material de base, um óleo que conterá de maneira condensada todas as virtudes da medicina planetária do Sol. Esse condensador fluídico, portanto, ele é poderosamente carregado com as virtudes do Sol e pode ser utilizado para consagrar talismãs, consagrar pantáculos, consagrar assentamentos mágicos. E aí você vai se perguntar, tudo bem, uma vez que eu selecionei todo esse material, que eu selecionei toda essa contraparte terrestre das virtudes celestes, como é que essas contrapartes terrestres atraem aquelas virtudes celestes? Pela simpatia. Por elas conterem
desde a sua criação, desde a sua geração, elementos daquela mesma virtude, simpaticamente, ela atrai as virtudes daquele planeta. Então, se você utiliza uma hora planetária correta, como por exemplo a hora planetária do Sol, no dia planetário correto, como o domingo, você potencializa ainda mais a simpatia entre a contraparte física dessas virtudes e a contraparte celeste. Então você conjura o daimon daquela hora planetária do Sol. Você faz todo o trabalho no dia do Sol, sob determinada conjunção lunar adequada. Você proporciona o meio, quer dizer, a natureza proporciona o meio adequado através do qual essa simpatia vai ser mais poderosa. No entanto, essa simpatia seria muito difícil de ser efetivada e concretizada se não houvesse um agente universal por meio onde essa simpatia possa agir. Qual é este meio que essa simpatia age? Através do qual essa simpatia age? Esse meio é a alma do mundo. É o poder de Hecate. Aquele poder que a tudo permeia. Aquilo que Eliphas Levi chamou de luz astral. Então, é através da alma do mundo que o encontro com as virtudes celestiais vai ocorrer com suas contrapartes físicas no reino da geração. O veículo para este encontro é a alma do mundo. Por isso, é de suma importância, como eu falei nas nossas aulas anteriores, compreender o que é a alma do mundo e acessar a alma do mundo. Se o mago não acessa a alma do mundo, dificilmente ele vai conseguir fazer este tipo de ligação. Agora, como a magia ela é poderosa, o mago ele nem precisaria, por exemplo, na hora de fazer um condensador fluídico, nenhuma invocação. Eu estou misturando ervas do sol, eu estou misturando óleos do sol, eu estou misturando frutas do sol, eu estou preparando todo um condensador fluídico que tem a ver com as virtudes do sol, que é cheio das virtudes do sol. Se eu estiver fazendo este condensador fluídico na hora do sol, no dia do sol, com certeza absoluta, eu não precisaria nem fazer nenhum tipo de encantamento. Por quê? Porque por própria simpatia, estes elementos atraem a energia do Sol. Então, como eu sei que o poder da palavra criadora e da visualização projetando a vontade é poderoso sobre a alma do mundo, este condensador fluídico vai ficar muito mais poderoso se no momento eu estiver fazendo invocações das potestades do Sol, dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, se eu estiver trabalhando na síntese feita pelo Agripa e se eu estiver trabalhando na magia antiga, nos papiros, ou então no sistema de jâmblico neoplatônico, chamando todas aquelas criaturas espirituais da medicina planetária do Sol aos auspícios do deus Apolo. Então, meus irmãos, é dessa maneira que a contraparte física recebe a vibração, recebe as virtudes celestiais. E aí você vai perguntar, tudo bem, uma vez que aquela contraparte física recebeu as virtudes celestes de suas contrapartes celestiais, como é que aquele assentamento vai trabalhar diretamente sobre a minha alma? Como é que aquele amuleto, aquele pantáculo vai trabalhar diretamente sobre a minha alma? Veja bem, eu sempre estou falando para vocês que a nossa alma se alimenta. O nosso Oxema, o nosso ovo de luz, se alimenta com tudo o que ele se encontra. E a partir do momento que ele tem um contato constante com aquilo que ele se encontra, ele se alimenta daquilo que ele se encontra, ele começa a vibrar da mesma maneira. Então eu sempre estou dando exemplo. Se o feiticeiro só tem contato com daimones,
Então, aquela influência daimônica descendente dos daimones vai começar a vibrar no Oshima do feiticeiro e ele não vai ter aspirações espirituais. Ele não vai conseguir se desapegar da matéria. Mas se você, como um teurgo, leva o seu Oshima lá nos reinos de luz e perfeição e se alimenta das virtudes, então, cada vez mais você conseguirá viver com o seu Oshima no reino das virtudes, se distanciando da matéria. Então, através deste mesmo processo de alimentação, através do nosso Oshima, do nosso ovo de luz, é que o pantáculo, é que o talismã fará efeito. Se o talismã ele está cheio das virtudes, por exemplo, da medicina planetária do Sol, na hora que eu colocar aquele talismã perto de mim, na hora que eu pendurar ele no meu pescoço e ele começar a vibrar aquela luz daquela medicina celestial, como uma lamparina no astral, no meu Oshima, então o meu Oshima, o meu ovo de luz, começará a vibrar essa medicina planetária do Sol. É dessa maneira que os talismãs agem sobre a psicoesfera, agem sobre a alma do magista ou daquela pessoa a qual o magista preparou para ela um talismã. Por isso que muitas vezes carregar um talismã é muito mais poderoso do que, por exemplo, você fazer uma múmia de si mesmo e deixá-la com um pantáculo do sol sobre o altar. Se você fizer esse tipo de feitiço, fizer uma múmia de si mesmo, e aquela múmia representa o seu Oshima, representa a sua alma, por simpatia, você estará recebendo toda aquela medicina planetária daquele pantáculo. No entanto, se você carrega ele com você, é muito mais poderoso do que se você deixa ele com um testemunho seu, com uma múmia sua, com um endereço seu sobre o altar. Não estou falando que não vai funcionar. Vai funcionar sim, se você deixar uma múmia com um testemunho seu sobre um pantáculo do sol em cima do altar num feitiço. Vai funcionar. Por simpatia, o seu Oshima, a sua alma, começará a receber aquelas vibrações daquela medicina planetária. No entanto, se você carrega o talismã com você, muito mais poderoso, porque ele está agindo diretamente sobre o seu Oshima. E aí não precisa dessa distância da simpatia. Então, foi baseado nas nossas conversas essa semana que eu quis gravar essa aula para vocês hoje. Gratidão, paz e luz, telos, até a próxima.